Todos bem-vindos ao podcast Os Donos do Blog, uma iniciativa da agência Boss Influências. E nós estamos aqui hoje para apresentar esse podcast com a Luísa Miranda. E eu sou a Vivian Landim e vou apresentar junto com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luiz Felipe Nascimento Souza. Vim fazer parte também desse podcast, que é uma iniciativa da Boss Influência, junto com essas maravilhosas, e principalmente com a Luísa. Muito bem-vinda e é um prazer conversar com você. Que delícia, valeu. Bom, eu sou Maia Lima, que prazer enorme estar aqui nessa noite, né? É um prazer, Luísa, e eu vou estar na apresentação também, junto com a Vivi, junto com o Luiz. Vamos começar, Luísa? Está preparada? Com certeza. Tá Você já falou prazer aí, já estou até quente. Pronto. Gosto assim. O clima está ajudando. E o ar está ligado, é sinal que a coisa vai tá esquentar aqui hoje. Lu, me diz uma coisa, fala um pouquinho sobre o que é ser uma sexóloga. O que é uma sexóloga? Primeiro, agradecer por estar aqui, tendo essa oportunidade, porque, além, eu acho, de ser hoje um espaço incrível para se debater muitas coisas, falar desse tema é muito necessário e tem crescido muito, então, obrigada de verdade, assim. Mas, então, ser sexóloga tem a ver com um profissional que estuda sexualidade. E o que seria essa sexualidade, né? A nossa sexualidade é composta de várias coisas. Da nossa cultura, das nossas influências familiares, gênero, né? Tem a ver com essa questão dos nossos papéis na sociedade, tem a ver com os nossos modelos sociais, religião, tem a ver com um monte de coisa. Então, assim, a gente já nasce com essa sexualidade, só que muitas coisas vão surgindo aí durante a vida que vão modelando a forma como a gente se sente. E aí é diferente, por exemplo, né? Nós temos o terapeuta sexual, que seria já aquele profissional que usa da ferramenta da sexologia para levar questões para as relações interpessoais, relações amorosas. Então, eu não só trabalho com sexo, que é uma coisa que as pessoas acham que pensam muito. Já ela é sexóloga, já transo, não preciso ir. E assim, uai, como assim, gente? Da onde você tirou que é isso que só com isso que eu trabalho, né? Então, assim, dentro do consultório... e além de ser terapeuta, também sou psicólogo, que me dá essa bagagem também muito legal, de também de ver o ser humano com uma complexidade e de uma forma ainda mais completa, né? Porque dentro da sexualidade também a gente percebe o quanto que nós somos multifacetados. Somos muitos, né? Assim, então, é muito interessante quando essa ferramenta... ela chega e surge com o intuito mesmo de fazer com que a gente olhe melhor para as nossas relações, para que a gente entenda melhor que aquele ser que está vivendo ali na minha frente ou do meu lado, né, de preferência, é uma pessoa que vem de uma cultura difícil, que vem de uma comunidade machista, que vem, às vezes, de uma religião que está ali internalizada. E que tem um monte de coisa que a gente não escolhe, né? Porque eu acho que a gente também perde um pouco essa noção de, não, como assim? E somos seres humanos únicos, né? Cada Além um com a disso, sua Vivência. unicidade, com as suas diferenças, com o seu ser mesmo, né? Não tem Exatamente. ninguém igual a ninguém. Exatamente. No caso, né, eu digo, nosso corpo fisiológico, de como funciona também não é, né? É a nossa subjetividade, né? O que a gente chama na Subjetividade, psicologia total. também. E assim, é legal porque onde é que ele pode atuar até esse profissional, né? Porque também tem isso, tá? A pessoa é sexóloga. Então, existem hoje ginecologistas que são sexólogos. Porque também tem essa curiosidade. Nem todo profissional que trabalha com saúde sabe sobre sexualidade. Sim, com certeza. Um monte de médico, às vezes, urologista, ginecologistas que a gente vai, às vezes, que não sabem falar sobre o prazer feminino. Como você falou, tem até a questão machista e tudo enraizado, religiosa, É um que tabu, né? não permite eles aprofundarem mais ou irem nessa vertente. Sim. Exatamente. Principalmente, assim, falar de sexualidade é muito recente. Isso veio da década de 80. Tem gente que já estuda isso, obviamente, né? Freud foi uma das primeiras pessoas, assim, da década de 20 em falar sobre isso. Falar sobre sexualidade infantil, que era algo que nunca tinha se dito antes. Como assim criança tem sexualidade? Criança tem prazer? Como assim? Que loucura! Isso é muito recente. É muito recente. É. É porque sempre foi um tabu, né, Luiz? Luiz, em termos Encarado, práticos, assim, quando e por que as pessoas te procuram? É assim, tipo, já tô indo pela dor já ou não? Já, sabe, vão antes do problema ou não? Normalmente, quando vão te procurar, né, em termos práticos, assim, já vão... já tem um grande problema e... Eu brinco o Eu seguinte, preciso. né? As pessoas já têm tabu demais com a psicologia.
Ainda Sim. é aquela coisa de, não, eu sou Isso. louco, por que que eu vou procurar uma psicologia? É. Jamais vou fazer terapia, não Psiquiatra e preciso. psicologia, gente. De jeito ainda, nenhum, Né? Quem vai, nossa. Então, eu brinco assim, entre a pessoa achar que ela é louca e ela é broxa, porque também tem isso, broxa de uma forma geral, né? Sim. Você vai no sexólogo, coitada, deve ser ruim de cama, ou deve estar passando por... E, cara, é o contrário. É que nem terapia, vou na terapia é louco, né? Ou psiquiatria, ou exatamente. psiquiatria, não é Não. por aí, né? E é muito pelo contrário, eu acho que hoje tem se percebido que pessoas que vão ao e fazem terapia há mais tempo são pessoas que têm relacionamentos melhores. Sim. Então, Sabe lidar com pessoas, né, de forma melhor. Exatamente. Ou acabam sendo afetadas de forma menos intensa, porque a gente trabalha justamente o nosso eu, né? Total. Então, assim, beleza, toda a informação do mundo chegou até mim. O que, que eu posso fazer com isso que chegou até mim? Até pra gente parar de culpar outra pessoa, Não julgar. não julgar, né? Sim. Luísa, eu até te perguntar, curiosidade minha, né? Por que é difícil a gente falar sobre sexo? Quer dizer, não sobre sexo, das nossas questões sexuais. Por que isso, como você falou, né, vira um tabu? O que faz? A gente fala na mesa de bar, conversa ali com amigos, amigas, parentes, ou não, né? Que tem esse bloqueio. Mas porque é difícil a gente falar das nossas questões sexuais. Pois é. A gente ainda vem de uma sociedade, e aí eu queria até que vocês pensassem sobre isso, porque é muito legal, assim, que essa coisa do ser vulnerável é muito associado a ser fraco. Uhum. Então, eu falo das pessoas que eu me relaciono, que eu durmo, que eu transo, que eu faço mil malabares, Legal. pessoas que eu fiz gozar e tudo mais, mas eu não falo daquela pessoa que o sexo foi mais ou menos, que eu tenho vergonha. Sim. Eu tenho vergonha de falar que eu não fui bom em algo que todo mundo é bom. Quando eu Falar da brochei, dor, né? Falar da dor ninguém quer, né? É difícil, realmente. Sim, se e porque eu expor, acho que né? a questão da dor é muito... E ela é É muito isso. particular também, né? Assim, eu acho que também tem isso, né, Lu? De medo do julgamento. O que será que vão Claro. pensar de mim, né? A sociedade se preocupa muito, né? A gente vê isso em rede social, né? A Sim. maior preocupação, né? E às Isso- vezes o não falar. Ai, não aconteceu. Exatamente. nunca existiu. Ah, se eu não lembro, eu não fiz. Exatamente. Perfeitamente. E aí a gente vai vendo, por exemplo, né, em questões de gerações de pessoas, nas nossas avós, nas nossas mães, por que as coisas são do jeito que elas são? Existe uma funcionalidade social, política, institucional, religiosa muito grande. Então, por exemplo, hoje as nossas avós, né, que tem aí pessoas que estão com 90 anos. Gente, elas vieram de uma criação que tinham escravos ainda. Sim. Muito Então, louco. assim, que às vezes você não podia comer no mesmo garfo e faca de uma pessoa preta, negra, No né? mesmo ambiente, às No vezes. mesmo ambiente. Então, essa Muito pessoa... menos falar de sexo. Quem Nossa diria, né? Senhora. Muito menos falar Hoje ainda é, disso. né, gente? Ainda é muito difícil. Imagina nessa, né? É. Esses tempos Então, assim, muitas primórdios, né? mulheres casaram ali muito por uma questão que tinham que casar, ou que, né, a família arrumou aquele candidato. E a pessoa ia e achava que era daquele jeito. Só que, assim, essa coisa das emoções também eu acho que é importante falar, né? Também a gente vem de uma criação muito machista, que esse menino e esse homem tinham que engolir o choro. Menino não chora. Menino não chora. E também, né, naquela época da fazenda, que você tem que segurar a onda. E não demonstra sentimento, e não fala de si, né? Tem que ser... Tem que ser muito Macho, A macho. masculinidade macho, tóxica, né, que a gente né? tá falando hoje em dia, né? Totalmente Porque isso tóxico. cria homens que realmente não pode chorar, pode demonstrar um carinho, uma fraqueza, abraçar o amigo, Sim, né? Infelizmente, isso tá e aí, muito quando presente. eles querem chorar, não sabem o que fazer. Como fazer. exatamente. E tem vergonha, né? E tem vergonha. E às vezes projeta no outro, na outra. Com A mulher certeza. sofre com essas frustrações dos homens, que eles não lidam. Gente do Nossa, céu. isso brocha a gente dentro de casa demais da conta. Isso aí. Mas assim, só para voltando, é importante a gente entender que todo esse comportamento hoje que a gente tem e se manifesta, ele foi construído e ele tinha um porquê existir naquela época. Total. Mas hoje ele não tem mais. Hoje a gente já tem recursos, a gente já tem informação, a gente tem dados científicos que mostram que as coisas não se elas continuarem indo por esse caminho, vai gerar morte, suicídio, dor, ausência de orgasmos. E aí entra muitas disfunções, que é o que eu trabalho muito dentro da clínica, assim. Essa questão de como toda essa educação ou falta dela sobre Acho que é o mais sexo... a falta, né, Lu? Que também é isso, né? A falta de educação também é uma educação. Total. Assim como o silêncio também é uma comunicação, né? É uma Eu posso resposta. dizer que esse aqui é um conteúdo educativo. Com certeza. Muito mais educativo, né? Sim. Porque Perfeitamente. envolve a parte terapêutica, a parte emocional, a parte fisiológica, a parte do corpo mesmo, né? Enfim, e desses tabus, né? Que é cultural, que é... Não, e envolve tudo, assim, que...
o que eu falo é o seguinte, o que a gente veste, o cabelo que eu tenho, a cor do meu cabelo, se eu jogo ele pro lado, se eu tudo isso diz como eu estou me sentindo em relação a mim. Sim. Por que eu escutei preto? Por que foi amarelo? Não, então é porque isso aqui eu olho e me dá uma sensação e eu gosto de colocar e me sinto dessa forma. Tá tudo muito interligado. E isso é a sexualidade, né? A Organização Mundial da Saúde traz muito esse conceito de que sexualidade é uma energia, né? Que faz com que a gente encontre as pessoas com quem a gente goste, que a gente trabalhe a questão das nossas emoções, de como a gente se sente em relação ao contexto. Que nós temos, né? Até de Todas. amizade, tudo, né? Tudo, eu no trabalho. Lu, é até interessante você ter falado sobre isso, porque eu estudo muito, ouço muito os terapeutas e toda essa parte mesmo do autoconhecimento, da energia, né? Isso. Porque tudo é energia, tudo é vibração, né? E aí, quando você troca uma relação sexual com um par, não interessa se é homem, mulher, né? A gente está num mundo completamente mais, né, de liberdade sexual. Você está trocando energia com aquela pessoa. Sim. É muito sério isso, né? Principalmente para a mulher, né, Lu? O fato da penetração, da energia que a mulher recebe, isso é muito sério. Como é que funciona isso? Assim, como é que você pode explicar isso para a gente de uma forma didática e que fique compreensível? Porque às vezes tem muita gente que não entende o que é energia. Sim. Né? Acha que, será que... Não, mas isso existe mesmo? Funciona dessa maneira? Pois é porque, assim, em se tratando de pessoas, é sempre importante a gente entender o contexto e pegar sempre outras variáveis, né? Então, obviamente que tem, sim, essa troca energética, ela é forte, mas existem outras coisas também que eu acho que é interessante a gente entender, né? Inclusive, se a pessoa... Como ela vê o sexo? Ela vê o sexo como essa troca energética? Ela percebe isso para ela? Ela está trocando... Porque eu tenho pacientes que, às vezes, acham, isso é muito sério, que transar é estar ali com o corpo e com a cabeça em outro lugar, tá? Não, gente. Mecânico, né? Ué, não é isso que é transar, não, gente? Então, às vezes, sabe? Sim. Cadê a energia? Total. Onde é que tá? Aquela troca, como eu falei, ela troca de energia. Você A A passa energia de dela energia tá em pra outra Mas coisa. isso vem muito de como as pessoas estão se relacionando hoje, né? Porque tem muito... Vou experimentar. Não tá muito assim? Ela tá mais acessível, descartável. as Tá mais relações. descartável, mais... Mas, curiosamente, essa paciente que eu tô trazendo, ela é casada e tem uma relação aberta. Que é o que existe muito hoje, Então, né? assim, mais ela existe. procura mesmo essa satisfação em outros parceiros. Mas ela começou a entender que talvez ela se desconectasse e achasse que era aquilo. Depois que ela veio para terapia, porque ela percebeu que ela não estava se conectando, que ela Sim. entendeu que podia ser diferente. E isso é uma curiosidade das pessoas que chegam até você, ou tem outras? Isso é ou não? É. Né? Não, Tem isso é uma algum- das demandas, é uma mas das existem demandas. muitas. Mas é isso. Ah, Luísa, eu não consigo ter prazer. Mas como é que você vai ter prazer se você não se conecta? Sim. Ou não se conhece também. Mesmo numa E relação não se aberta, né? conhece. No caso. Mesmo, claro. Sim. Exatamente. Porque isso independe da relação Depende, ser aberta ou porque fechada, Ela né? só vai replicar o que ela vive na relação dela com as outras relações que ela Com tá ali. certeza. Se é aberta ou fechada, a fechada ela vai estar com só com uma pessoa replicando o que ela vive. Ou o que ela não vive, né? Como se for. E aberta, ela vai só replicar aquilo. Eu tô me conectando ou não. Uma troca de energia ou não. Pelo que eu entendi. E tá tudo bem, porque são escolhas, né? Sim. E a gente São vai se escolhas, né? descobrindo, que eu acho que isso foi legal. Ela percebeu, não é à toa, que isso a levou para terapia, né? Voltando a esses motivos. Porque é isso, poxa, como assim eu tô me permitindo viver a situação, mas quando eu estou na situação eu não sei curtir? Sim. E isso acontece muito com homens, inclusive, quando a gente fala de desempenho sexual ou essa questão muito de performance. Hoje tem muito isso, as pessoas falam, entram no Sim. Tinder e não, porque Ai, eu quero fazer isso com malabarismos. você, eu vou te revirar o avesso, eu vou te fazer gozar várias Aí vezes, chega aí a ao pessoa... vivo e fala, oi, você viu que a gente Exatamente. tá caro? Mas, bom, Luísa, né, normalmente gente? quem Então, procura mais lá na clínica são casais ou não? As pessoas Então, eu vão acho- só vai só a mulher ou vai só o homem? Ou normalmente aparece já o casal ali de uma forma... vamos juntos para nos conectar, para ter alguém para nos ajudar em algumas questões. Você tem muito casal? Normalmente, eles vão por demandas de casais mesmo. E aí, Ah, normalmente, legal. ou um procura ou outro. E aí, isso é curioso também, você trazer esse ponto, porque as pessoas solteiras também podem procurar terapia sexual. Total. Porque é engraçado, porque quando a gente é solteiro e tem um problema, a gente troca o problema. E na relação, às vezes, de longo prazo, você não troca o problema, senão você tem que se separar, né, toda vez. Sim. Aí você E- tem que dar um jeito de resolver. Né? Exato. Mas os solteiros, não. Aí eu brochei com essa pessoa. Então, próxima, pé. Sim. E aí você não lida do... Por que eu brochei com essa pessoa?
E Luísa, me fala Você assim, não se questiona, né? como, exemplo, tem um parceiro ou não. Como eu levo pro meu parceiro que a gente precise numa terapeuta sexual, numa sexóloga, né? Ou eu sozinho, como é que eu consigo identificar isso? E outra curiosidade minha mesmo, do Luiz, que sou mais danadinho mesmo, não vou mentir. Já recebeu cantada durante alguma sessão, durante alguma terapia? Eita. Mas primeiro a pergunta é outra, depois Claro. eu vou... Esqueci a pergunta doida agora. Como eu sou casado com a Vivian, como é que eu falo? Vivian, a gente precisa sim. de uma terapeuta. Então, eu acho que assim... Primeiro, eu acho que a gente precisa encarar as relações com maturidade. Relações são para pessoas adultas. Total. Isso é muito importante, né? Porque eu acho que a gente pensa assim, hoje tem um monte de adolescentes se relacionando, um monte de gente que não sabe nem o que está fazendo numa relação, porque acha que a vida é se relacionar dessa forma. É porque aprendeu assim, né? E ver os pais, né, às vezes numa busca desenfreada de tentar encontrar alguém ou os amigos, e a gente está ali sempre numa busca de algo que a gente não sabe nem o que é. Mas, assim, essas angústias e tudo mais, elas vão chegando, mas, assim, como é que eu posso dizer? Por exemplo, os casais chegam, mas é essa coisa dos solteiros mesmo, como eu falei. Você vai... Nossa, porque muitas coisas vai passando na cabeça. Pode falar. Tá, mas os casais vão... complementando a pergunta dele, talvez te ajude. Os casais normalmente vão juntos. E ali eles te contam como eles chegaram naquela decisão de... nós precisamos aqui de uma terapeuta para nos ajudar nessa questão. Eles te passam isso, nós chegamos juntos. Não, foi minha mulher que me insistiu para me trazer aqui, que me arrastou para cá. Isso acontece bastante. Tipo, a pessoa vê que tá ali, a relação não tá meio agarrada, né? E alguém toma a decisão, né? Mas normalmente alguém arrasta alguém. Alguém toma a decisão. Ou é aquilo, né? Normalmente, ou você procura ou a gente separa. Também, às vezes, entra muito nisso. Infelizmente. As pessoas têm medo da terapia, né? Então, tipo, nossa, eu vou ter que ir lá falar pra pessoa que talvez eu não sou boa o suficiente. As pessoas... E essa ansiedade do que é a terapia faz a terapia não acontecer. Claro. As pessoas Porque põe também muita esquecem. expectativa, né? Sim. E a ansiedade é justamente trazer para o presente uma realidade que nem existe. E aí... Você fica vivendo nela ali, preso, e acaba que você não vive o presente e fica preso nela, tentando achar respostas, né? Sim. Existem pacientes, por exemplo, que falam que a pessoa não dormiu antes da sessão, porque pela primeira vez ia falar das questões sexuais em voz alta para alguém. Nossa. Eu tô falando de pessoas de 40, 50 anos. Mas... É porque não tem idade, né, gente? Não Eu tem acho idade. que é uma coisa que é isso que a gente fala, não foi uma coisa que nunca foi discutida, né? Isso não foi aprendido em escola, em família não se... Sim. Isso não é conversado, né? Nem toda a família, né? A grande maioria, né? Isso. Não, e eu imagino assim, por exemplo, eu tô com 35 anos, eu não tive amigas que eu tinha a liberdade de ficar, poxa, eu tô com uma coceira, o que você tem? Você já teve essa coceira? Que cor que é a sua secreção? Como é que é? Corrimento, a sua calcinha? Cara, eu não conversava isso. E aí, se a gente não conversava, o que acontecia? Você busca na internet? Porque, né? Alguns anos atrás não tinha internet. Não tinha. Como é que fazia? Você ficava ali coçando o negócio? Aí até a mãe, né? Você tá lá roçando o negócio. Aí você fala com a mãe, né? Geralmente é a mãe que você tem um Mas pouco mais de abertura. Eu não tive esse problema. Né? Eu tinha minha mãe para falar. Mãe, pai, a gente falava tudo. Pois é, mas normalmente os pais são a parte mais difícil da gente falar sobre sexo. Ou se abrir sexualmente. Porque também tem isso, né? Às vezes os pais querem que a gente seja melhores amigos. Sim, aquela Mas quando você conta, ele te carca ali, te reprime, você fica... Porque pai a constelação familiar já diz isso. O pai não é amigo. Pai é pai, mãe é mãe. Cada um na sua figura sistêmica. Sim. Você estuda constelação familiar, obviamente. Já estudou como terapeuta. Como você vê a constelação familiar? De que forma ela pode interferir beneficamente na sexologia, por exemplo? Olha, que curioso você me falar isso, porque pela primeira vez eu fiz constelação domingo agora. Primeira? Foi a primeira vez que eu fui. Eu vi no seu Instagram. Eu não colocou. constelei, mas eu participei de uma constelação, né? E foi muito incrível. É maravilhoso. Porque eu acho que realmente, assim, essa coisa do encontrar o nosso lugar, e é uma dificuldade às vezes que eu tenho, né, como pessoa também, porque eu falei, gente, eu sou psicóloga porque eu sou assim, ou eu sou assim porque eu sou psicóloga? Porque essa coisa da própria sexologia, eu sempre me senti à vontade em falar sobre isso, apesar de ter as minhas dificuldades como pessoa. Mas eu nunca tive problema em perguntar, depois que a gente entende que a gente pode, né, falar sobre isso. Nossa, que legal, deixa eu descobrir mais. Mas é isso, eu tive essa sorte, mas não acontece com todo mundo também.
né? Então, essa coisa, assim, do contexto, eu sou mineira, né? Essa coisa eu acho que também lá em Belo Horizonte eu lembro que, nossa, eu falava com todo mundo, a minha mãe sempre foi muito comunicativa. Ai, que bom, porque normalmente Excelente. não é, né? Não, e aí eu vim para Brasília, super choque de cultura, que também afetou muito a minha adolescência. E quando eu dou palestra, porque eu dou palestra nas escolas, universidades também, eu conto um pouco da minha história, porque foi muito através de mim que eu aprendi sobre as coisas também, né? O meu lugar de fala. Claro. Então, assim, essa coisa, por exemplo, eu vim para Brasília, eu tinha 11 anos. Gente, 11 anos, eu saí de Belo Horizonte, que era onde eu conhecia um monte de gente. Tu veio sozinha, Lu? Eu vim com a família. Veio com a família. Mas o meu irmão tinha 14 anos, é uma idade super diferente para meninos e meninas nessa época. Eu me senti super sozinha, me redescobri numa sociedade, não deixa de ser, que todo mundo era super esquisito, porque Brasília é uma cidade diferente das lugar outras. novo, totalmente Pessoas que é muito diferentes. peculiar, né? Peculiar. É. Peculiar, É Brasil. porque aqui tem gente Não de é tudo todo mundo quanto é que lugar, se- né, gente? Exatamente, não é todo mundo que se mistura, adapta, né? mistura. É muito doido. É uma verdade. mistura, não tem, ai, quem é. Eu sou de Brasília, mas a maioria dos meus amigos não era Minas, São Paulo, né, do Sul. Sim. Então, essa mistura de culturas acaba deixando todo mundo Não meio... tem uma identidade, Não, né? é Brasília uma parece que não tem mistureba. uma identidade. Não, e a partir do momento que é isso, a nossa sexualidade ela é influenciada pela cultura, isso também faz com que chegue um monte de coisas diferentes que são mesmo, né? Uhum. Porque é isso, tem uma questão de comida, tem hábitos, tem carinho dentro de casa, porque isso também é muito cultural. Né? Mineiro normalmente fala bastante, é mais afetuoso, toma café o dia inteiro, aquele trem mega acolhedor. O trem, o trem. Ou trem, O um trem pão de aparecendo. queijo, come um pãozinho de queijo. Eu Nossa. sou Nossa. filha de mineiros também, então... Se eu meu fosse avô é ser mineiro, né? peculiar, eu assim, pelo menos eu tenho muitos amigos e amigas que conversam comigo e eu falo, gente, com minha mãe, né, eu tenho total abertura para falar sobre tudo, né, sobre isso, tamanho, posição, o que rolou, o que não rolou, 3, Que coisa 4. boa, né, Luiz? Sim, não. No caso que ele me expor, eu não vou me expor, mas vou me expor, né? Falei, mãe, Mas já me expondo. já me mas já me expondo. Já me Falei, ó, mãe, em festas que eu vou, né, rola beijo triplo, beijo quádruplo, né? Um casal chama um terceiro, às vezes promoção pega um leve 2, Olha aí, né? gente. Aí ela até brincou, né, assim, lá atrás, né? Ela, meu filho, puta, ele tem outro nome agora? Falei, não, mãe. O que acontece? Como você falou, né? Hoje tem mais liberdade Mais em explorar isso, né? Então, muitos amigos e amigas vêm conversar comigo sobre questões sexuais, né? E eu falo pra eles, pra elas, né? Assim como eles se descobrem no sexo, na religião, ou na profissão, na religião, eles se descobrem no sexo. Claro. O que eu gosto, o que eu não gosto, eu gosto assim, gosto de tal lugar, gosto de tal fantasia, gosto de 2, 3, não gosto de ninguém, gosto de estar em carreira solo, né? Então, queria ver com você, né? Além dessas questões, como eu falei, né? Que muitos amigos chegam até mim, eu vejo que também estou, né, no meio das mulheres, não sei se concordam comigo ou não, mas o que você fala para as mulheres que acham que é culpa delas a falha dos homens, a falha de conhecimento, de realmente prática ali, de cuidado com a mulher, de um prazer, um hedonismo muito grande, tipo, não, eu tenho prazer, pronto, acabei o meu prazer, você mulher se vira. Como você fala, né? Como você lida com isso? E muitas mulheres trazem pra si essa culpa, né? Do homem broxar, do homem falhar. Então, tipo, nossa, não foi suficiente, eu tenho uma estria, tô gorda ou não. E aí que era interessante que dá pra fazer até um paralelo quase com a constelação, né? É Total. mostrar pra ela isso. Primeiro, eu acho que eu trago muito uma questão histórica, porque como existe essa questão da sexualidade muito recente, eu gosto de trazer para as pessoas o impacto social histórico que isso existe para que as coisas hoje sejam do jeito que elas são. Existe uma funcionalidade, sim, da mulher ter culpa. Essa coisa do homem se manter nessa posição de poder, ela existe porque a mulher se sente culpada. Então, isso está muito enraizado. A gente já nasce quase, nós mulheres, com esse peso. Então, Sim. o que eu tento muito trazer hoje é esse questionamento de por que a gente carrega esse peso. Aí vem das gerações de antes, né, gente? Vem da avó, vem da mãe, que passou Totalmente, pra filha. gente. Isso é de Sim. A gente vê culturalmente, ancestralidade, né? Os desde homens- que a gente existe por gente, que funciona assim o mundo. Agora que as Muitas- coisas, né? Os homens são o quê? Condicionados socialmente, né? Fala, você pegador, pega, né? Macho. Mulher, não, você se cuida, se cuida. Aí você tem uma sociedade que condiciona um homem a invadir espaço da mulher, ir atrás de mulher, e condiciona a mulher a ser fechada, a ser retraída, Sim. a não explorar o corpo, a não ser ela. Sim. Né? Isso é muito complicado, porque você tem praticamente 880 ali, né? Mas aí é que tá. Quando a gente estuda também a diferença, essa coisa do que é sexo, o que é gênero,
Antigamente, eles trouxeram essa questão do gênero ser binário, né? O macho e a fêmea, o homem e a mulher, porque se acreditava mesmo que a mulher era inferior ao homem. Fisiologicamente, né? Que o cérebro da mulher era diferente, menor, enfim. E aí, separando em homens e mulheres, existia esse não. O que não sou eu é menor do que eu. E hoje tem essa comprovação de que não existe isso. Existem pouquíssimas diferenças, mas não são o suficiente para que fale que homens são melhores que mulheres. Então, hoje a gente tem pessoas. Essa coisa de, não, porque as mulheres se comunicam melhores. Elas se comunicam porque a sociedade que a gente vive modela as mulheres para isso. Sim. Assim E é uma desconstrução, né, que precisa acontecer, é o que eu falo, né? Desconstrução do machismo não é só para o homem, porque nós somos machistas. Também somos. Todos nós foram criados nessa cultura, nesse patriarcado há milênios, né? Exatamente. Então, é uma desconstrução da sociedade como um todo, Sim, né? principalmente das mulheres também. É isso. Gente, a gente tá, assim, já quase no finalzinho da live, vamos ter que... passou rápido, meia passa horinha. rápido, né? Tá Vivi, vendo? você- Conversa boa, a gente passa rápido, né? Lu, eu queria te agradecer pela presença, por ter vindo conversar com a gente, falar um pouquinho do seu trabalho, viu? Agradecer meus amigos aqui, meus companheiros de Que Que podcast. pena que foi tão rápido, mas vão ter outros, vão né, ter Vivi? Mas eu ainda nem falei o Nós tanto vamos de fazer coisa que eu muito. tenho que falar, gente. Não, Pois aqui, é, tá aqui é o vendo? nosso roteiro, olha, um monte de Olha, não, mas é assim. Tô nas preliminares ainda. A gente marca algum Volta barzinho pra muito. gente Olha, mas aumentar o que é bom também. sempre tem que deixar um gostinho de quero, Quero mais. Luísa, Obrigada, Lu. Um Gente, imenso que prazer de honra. conhecer. Você quer deixar para falar alguma coisa para as pessoas que É. estão te vendo ou vão te assistir? Uma coisa que para você seja importante dentro da Uma sua área, mensagem. uma mensagem, Claro. alguma coisa. Eu acho que é importante essa questão das pessoas entenderem que trabalhar a sexualidade é para todo mundo. Se você quer se sentir bem com você, mais amada por você, se sentir melhor no mundo, na família que você vive, procura terapia sexual também. Né? Se você é solteiro, casado, eu acho que esse autoconhecimento ele beneficia todo mundo que está perto. E a gente está num mundo muito caótico. Eu acho que o amor próprio ele sempre vai muito bem. Sabe? Sim. Eu acho que é uma moda que não podia cair nunca. É, Eu É também isso. acho. também acho. Vou procurar. Eva, E fala aí um pouquinho das suas redes, algum dá o seu trabalho, Instagram aqui pra fala de- um pouquinho. pra- Se você está com algum trabalho, alguma Legal. coisa, de repente, sei lá, palestra, o que você está fazendo no momento para gente? Ótimo. Meu Instagram é Lu Miranda Sexóloga. Anota aí, hein, gente. Eu faço trabalhos em escolas para dar aula para jovens sobre educação sexual. Dou palestra em instituições para falar de abuso emocional, abuso sexual. Palestras diversas, assim, para empoderamento feminino, que eu já fiz em vários lugares. Às vezes é isso, falar de sexualidade para os universitários também é importante, porque a gente não fala sobre isso. E a questão do atendimento individual, atendimento de casal. Às vezes adolescentes também, só não criança. E assim, a terapia, às vezes, sexual, ela pode ser mais pontual. Tem gente que também fala, nossa, eu não quero ficar lá 6 meses. Não, ó, Lu, eu tô com um problema, quero sentar para conversar com alguém para entender o que está acontecendo e está tudo bem. Né? Sim. Acho que é bem por aí. Muito obrigada, perfeito. gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, foi ótimo. Foi muito bom. Maravilhoso. Obrigada. Até mais, pessoal. Até mais. Os clientes. Ah, né? pois é, eu quero agradecer Os aqui, apoios, né? A meu vestido preto, que me vestiu hoje. Maravilhosa. Lindíssima. Eu quero Vivi, agradecer. super elegante. Ah, muito obrigada, A amor. dama de preto que Tá vendo? Eu vim Eu aqui vi- pro clima E eu da vim tentar conversa. equilibrar um pouco, né? Né? Exatamente. E agradecer, né, o My One Bar, que é um parceiro meu já de uma boa década, assim, de um bom tempo, né, que sempre me apoia, eu sempre indico, né, que é um atendimento bem bacana. Inclusive, eu vou pra lá depois desse podcast. Então, pessoal, muito obrigado. É isso aí. Beijo, gente. Até a Valeu. próxima. Até a próxima, Lu. Beijo. Vamos ter oportunidade de Obrigada, conversar mais. Beijão. Obrigada. Valeu.